Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Oceni. E a gente inicia mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete desta quinta-feira é sobre aumento de imposto, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Máquina pública ficaria em situação delicada sem a alta do IOF, afirma o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro se reuniu na noite de ontem com o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para explicar o aumento do imposto via decreto, sem passar pelo Legislativo, pelas duas casas legislativas. E esse jantar foi lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, com o Hugo Mota. E depois que terminou o jantar, o Haddad falou isso para os jornalistas que estavam cobrindo a reunião. Hugo Mota, chamou o decreto de infeliz e Davi Alcolumbre acusa o governo de tentar usurpar o poder do legislador, porque o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi através de decreto. O Marcos Gonçalves escreve sobre o assunto. Haddad perde com a tentativa de fazer omelete sem quebrar os ovos. Na coluna Painel da Folha, temos: governo errou ao aumentar IOF sem falar com o Congresso, diz o líder da bancada do partido União Brasil na Câmara Federal. O que pensa a Folha sobre isso? Qual é a opinião da Folha sobre isso? A Folha diz: trapalhada com IOF pelo menos expôs descalabro fiscal. Agora, na área internacional, chamada de capa da Folha de São Paulo, é ainda sobre a guerra comercial iniciada pelo esse novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois ontem à noite, a Justiça dos Estados Unidos proibiu essas tarifas, esse tarifaço do presidente Donald Trump. A Casa Branca recorre da decisão e afirma que tema econômico não cabe a juízes não eleitos. Esse é o argumento da Casa Branca. Presidente Donald Trump se irrita com o termo que aposta que ele sempre vai amarelar. Quer dizer, que não se escreve o que Donald Trump diz, mas ele ficou irritado com o termo amarelar. Inclusive está aqui no texto aspeado. Presidente Donald Trump se irrita com o termo que aposta que ele sempre vai amarelar, sempre vai recuar, vai desfazer o que disse. Ainda sobre o governo de Donald Trump, o empresário, um dos mais ricos do mundo, dono da Tesla, dono do Facebook, dono de várias plataformas digitais, que é o Elon Musk, dono de empresa que manda foguetes para o espaço, pois o Elon Musk anunciou ontem que
que deixará seu cargo no governo dos Estados Unidos. O bilionário teve acesso sem precedentes a dados da gestão pública dos Estados Unidos nesse período. Ainda sobre os Estados Unidos, revogar os vistos é pretexto dos Estados Unidos para prejudicar estudantes, diz o porta-voz do governo chinês. Decisão da Casa Branca de não conceder mais visto para o estudante entrar nos Estados Unidos para fazer intercâmbio, para fazer lá uma faculdade, isso para alunos estrangeiros, gera incerteza e cria tabu. E a reação do porta-voz do governo chinês, porque cerca de 1.000 chineses estudam, fazem intercâmbio nas universidades dos Estados Unidos. Neste carrossel de imagens, a primeira é para ilustrar a matéria sobre futebol. Palmeiras 100% no estádio Allianz Parque. O jogador Estevão celebra seu gol, o primeiro de 6-0 do Clube Paulista sobre o Sporting Cristal do Peru, no jogo final da fase de grupos da Copa Libertadores. 6-0 foi o placar desse jogo, em prol do Palmeiras. Esta outra foto é para resgatar uma imagem histórica. Leia a entrevista com o fotógrafo Neil Leifer, que há 60 anos registrou o boxista Sonny Liston nocauteado por Muhammad Ali. Essa foto é considerada a maior imagem esportiva de todos os tempos. E a Folha traz uma entrevista com esse fotógrafo famoso. Sede da COP30 em Belém. COP30 será realizada em novembro, pois novos hotéis em Belém apostam em sobrevida após a conferência, a cúpula do meio ambiente do mundo. Há 6 meses do evento, região metropolitana tem 8 estabelecimentos do tipo em construção. Por quê? Porque a demanda é grande, a temporada lá de aluguel está muito cara para abrigar toda a delegação estrangeira que vem para esse evento mundial. Como é que está o clima hoje em São Paulo? O frio começa hoje em São Paulo. Amanhã, sexta-feira, a previsão do clima lá, sabe quantos graus? 7 graus amanhã em São Paulo. Esta é a previsão. E se concretizar, chegar a 7 graus, vai ser o recorde do ano. Vai ser o grau mais baixo dos últimos 12 meses. Por conta disso, a Prefeitura de São Paulo terá operação para pessoas em situação de rua devido à onda de frio. E essa prevenção é para que não ocorram mortes de mendigos que dormem pelas ruas, pelas calçadas de São Paulo. Rio de Janeiro, o cantor MC Pose do Rodo, é o nome dele artístico, esse aqui que está com esse cordão de ouro no pescoço. Ele é detido
pela polícia por apologia ao crime e suspeito de relação com o Comando Vermelho, que é o CV. Segundo investigações policiais, o cantor só faz shows em lugares dominados pela facção criminosa. Porque contratam ele para cantar e ele vai cantar onde pagam, né? Varejo, dia livre de impostos, celebrado hoje, quinta-feira, dia 29 de maio, tem gasolina a R$ 4,24 em São Paulo. Aqui em Fortaleza, o litro está custando R$ 6,49, é a média. Lá, hoje a gasolina baixou para R$ 4,00, lá em São Paulo, porque hoje é o dia livre de impostos. R$ 4,24. Saiba mais promoções. Dia sem imposto e uma urgência de mais educação fiscal. É uma matéria correlata que a Folha de São Paulo traz sobre o assunto. O MST, Movimento do Sem Terra, afirma que o ministro do Desenvolvimento Rural, ou ministro da Agricultura, Paulo Teixeira, não está à altura do cargo e pede a demissão do ministro a Lula. Líder sem terra não quer mais dialogar com o titular da pasta, que se diz surpreso com essa declaração, porque, segundo Paulo Teixeira, a pasta dele, o ministério, vem cumprindo com todos os acordos feitos com o movimento dos sem terra. Na Câmara dos Deputados, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho de número 3 do ex-presidente Bolsonaro, deverá mesmo ficar nos Estados Unidos e fazer campanha eleitoral no próximo ano à distância, dizem aliados. Alvos do ministro Alexandre de Moraes, do STF, provocam Moraes após a decisão do governo americano ameaçando de aplicar sanções internacionais a Alexandre de Moraes. Luto na diplomacia brasileira. Morre o embaixador Marcos Azambuja, um dos nomes mais importantes da diplomacia do país. E ele faleceu aos 90 anos. O diplomata foi embaixador na Argentina e na França. O motivo da morte não foi divulgado pela família. Fronteiras do pensamento. O cantor Gilberto Gil diz durante festival que a sua obrigação é contribuir para o desenvolvimento da IA, da inteligência artificial. Mia Couto, a escritora, rebate e afirma que a inteligência artificial não é algo que deva ser aplicado a máquinas. É a posição de Mia Couto. Ainda chamada de capa aqui da Folha de São Paulo, uma matéria escrita por Valdinei Ferreira. Bíblias de luxo são exemplo das mudanças de igrejas evangélicas para receber e atrair fiéis ricos que querem ler a palavra de Deus numa livro, chama até de brochura, numa brochura de luxo, toda como essa da foto, toda banhada dourada, banhada a ouro. Falando em livros, tem uma matéria especial na Folha de hoje,
com dicas dos melhores livros brasileiros de literatura do século XXI para ler. E essa coleção foi escolhida por um júri convidado pela Folha de São Paulo. Especial lista maiores obras nacionais do século. Com peso de grandes decisões à frente, ansiedade cresce entre a juventude em ano de vestibular, em ano de Enem. Saiba como lidar com essa ansiedade, principalmente o pessoal aí da geração Z, pessoal muito ansioso. Veja 5 caminhos para atenuar a ansiedade no período pré-vestibular. Aqui na editoria Todas, tem uma matéria dizendo assim: escolheram um cara branco para meu lugar, afirma a diretora brasileira nos Estados Unidos. Todos os dias a Folha traz uma memória que ela chama obituário. Ela resgata alguém importante nas artes, na literatura, na política do Brasil. E hoje o obituário tem como personagem a artista drag cearense, mas que virou referência na noite paulistana. O jogador Yuri Lima, hoje ele é o namorado ou namorido, porque acho que já está casado com a cantora Isa. Ele anunciou ontem que realmente abandonou os campos de futebol. Não é mais jogador profissional. Vai cuidar agora da carreira da mulher, a Isa. Morre na área internacional. Morre aos 61 anos Ed Gale. Esse ator, ele viveu aquele boneco Chuck, o boneco assassino, muito famoso nos filmes de terror. Miss cita maus tratos e renuncia ao posto. Isso aqui não foi no Brasil, foi na Índia. E a influencer, apresentadora, artista Graciane Barbosa, esteve há pouco tempo no Big Brother Brasil. Ela se converteu à igreja evangélica do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. Agora, aqui no Ceará, a gente chama de crente, agora ela é crente. Editoria de Economia, nós temos aqui 4 chamadas. Primeira é com o deputado federal Arthur Lira, ele que foi até ano passado, era o presidente da Câmara Federal. Arthur Lira é aqui de Alagoas, aqui vizinho ao Ceará. E ele disse assim: sem compensação para estados e municípios, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 não vai passar. Ele afirmou. Os entes, que é estados e municípios, terão perdas e montante que deixará de ser arrecadado com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, ainda não está definido. A proposta do governo, que nem Hugo Mota, atual presidente da Câmara, nem o relator, que é o Arthur Lira, eles não concordam. A proposta do governo é tirar o dinheiro que vai deixar de ser arrecadado com quem ganha até R$5.000, com a isenção, sobretaxar em 10% quem ganha mais de R$50.000 por mês, que é tirar deste pessoal. Quem ganha mais de R$50.000
vai tapar o buraco desse déficit de quem ganha até 5 mil. Publicamente, Arthur Lira e Hugo Mota não aceitam e vão ter que procurar outra alternativa para fazer a compensação. Com a venda de ativos, o banqueiro Vorcaro aumenta o capital do Banco Master, que é de Minas Gerais, para viabilizar a operação daquela venda de 60% do banco para o Banco de Brasília, o banco do governo do Distrito Federal, que é o BRB. Pessoas a par do negócio dizem que recursos irão dar liquidez, dinheiro vivo e garantir o funcionamento do banco, porque muita gente, com medo de perder o dinheiro, está tirando o dinheiro que estava aplicado lá e o banco tem que pagar e o banco está sem dinheiro. Agora, com a entrada desse 1,5 bilhão que eles venderam para o BTG Pactual, dá para equilibrar as finanças do banco. Ainda chamada na editoria de economia da Folha de São Paulo, antecipação de decisão sobre o Marco Civil no STF pode causar censura privada, dizem os advogados aqui do Brasil que representam as Big Techs. Big Techs são grandes plataformas tecnológicas como Facebook, como Instagram, como WhatsApp, como o antigo Twitter, o X, né, que hoje é o X. E esse posicionamento, diz a jornalista Mônica Bergamo, que a matéria está na coluna dela, esse posicionamento é reação a um pedido da AGU, da Advocacia Geral da União, por medidas urgentes lá no Supremo contra a desinformação ou a favor da regulamentação da atividade dessas empresas multinacionais aqui no Brasil. Tarifas de Donald Trump e concorrência com a empresa chinesa BYD abalam o ano de vendas da Porsche. Porsche, como vocês aqui, esse carrinho aqui embaixo, que está aqui na foto, que o mais barato custa R$1,5 milhão de reais. É só para cliente top, né? Só carro de luxo, pois essas tarifas do Trump estão prejudicando as vendas da Porsche. O diretor-presidente da Porsche diz assim, uma tempestade violenta, que sobe a tarifa de importação e ninguém quer comprar. Enquanto isso, a BYD, que é a empresa chinesa, chega à linha, já está fabricando os modelos 2026, com mudanças em estilo e equipamentos. Portanto, está vendendo muito mais os carros chineses. Na política, nós temos só uma chamada de capa aqui na Folha de São Paulo. E como tem 4 chamadas de capa para economia e 1 de política, dá para ver qual é a importância que a Folha de São Paulo dá aos 2 assuntos na sua capa. E a única chamada diz o seguinte: testemunha no STF, no Supremo Tribunal Federal, o senador Hamilton Mourão diz que só conversou sobre saúde no telefonema que ele teve com o Bolsonaro horas antes de ir prestar depoimento no Supremo. O general prestou depoimento ao Supremo
na última sexta-feira, como testemunha de defesa da trama golpista. E o Supremo está querendo saber o que é que eles conversaram. Antes de entrar para o depoimento, que telefonema foi esse que ele recebeu de Bolsonaro? Isso é o Supremo querendo saber se está havendo obstrução de investigação, que é crime. Na página de turismo, nós temos uma matéria sobre a África. Saiba como é caminhar ao lado de gorilas em florestas de Ruanda, na África. Parques do país africano são abrigos para preservar os primatas e atraem turistas aventureiros do mundo inteiro. Na Guia Folha, a matéria é sobre um evento em São Paulo que resgata o Ballroom e mostra, e também esse Ballroom é um movimento dos anos 60 para os anos 80, era um movimento dos negros gays que organizavam festas privadas em todas as áreas, de dança, desfile, moda. E São Paulo, neste fim de semana, está realizando esse evento com uma mostra de fotos e objetos da época com LGBTs idosos, porque o movimento é de 60. Então, este povo hoje deve estar, quem está vivo deve estar aí na faixa dos 60, 65 anos. Aí que veja a programação na matéria da Folha de São Paulo. Para ler livros que falam sobre o samba, Prêmio Booker, renovação na Academia Brasileira de Letras e mais novidades literárias, traz a Folha de São Paulo. Editoria de cotidiano, uma matéria que chama muito a atenção, por isso que está na capa da Folha. Debaixo aqui, essa manchete, debaixo dessa foto, que a gente pensa que são bebês de verdade. Não, aqui são aqueles bonecos que são chamados de reborn. Bonecos muito parecidos, cada boneco desse custa R$10.000. Olha o que aconteceu lá em Salvador. Uma recepcionista lá em Salvador, recepcionista de hotel, contratou uma advogada, a Vanessa, contratou uma advogada, entrou na justiça porque a empresa dela não reconheceu um bebê reborn e não deu a ela licença maternidade. Na ação, ela pede indenização e salário família. A defesa, a advogada contratada, diz que essa recepcionista é alvo de escárnio e está processando a empresa porque não deu os 6 meses de licença maternidade por ela ter um boneco de plástico, acionando a justiça. Tanta coisa de importante para acionar a justiça, vai acionar a justiça para reconhecer um boneco, a maternidade de um boneco de plástico. Congresso Nacional. Senado aprova texto que susta decretos de Lula para demarcar os territórios indígenas de Santa Catarina. Para a oposição, medida do presidente Lula foi uma afronta ao legislativo. O projeto, aprovado no Senado, agora vai para análise da Câmara dos Deputados. Ainda na editoria Cotidiano, influencer que atropelou noivo e matou após o casamento no Rio de Janeiro, diz que fugiu do local
por medo de ser linchado. Acusado afirma que se entregou somente agora, porque agora estão aparecendo os fatos mais verdadeiros. Outra matéria na editoria de Cotidiano. Falhas graves encontradas nas inspeções dos aviões levaram à suspensão da Voipaz pela ANAC. A empresa, por outro lado, afirma que cumpre as exigências e atende aos padrões de segurança. Editoria de Mundo. Embaixador da Palestina chora ao falar sobre morte de crianças na faixa de Gaza. Veja o discurso do embaixador. Riad afirma que é insuportável ver ataques no local sem que ninguém faça nada. No caderno de Meio Ambiente da Folha de São Paulo ainda repercute o bate-boca, a briga que houve lá na comissão do Senado Federal entre a ministra Marina Silva e o senador Rogério. Podcasts Café da Manhã da Folha discute ataques à Marina e derrotas na pauta ambiental. A ex-deputada Manuela Dávila, ela que é do PCdoB, fala ao Café da Manhã sobre violência política de gênero no Brasil. Caderno de Esportes. Inter e PSG duelam pelo título europeu. Será sábado o jogo, após reformulações forçadas. Reconstruídos, times superam favoritos a caminho da decisão da Champions. No tênis, João Fonseca e Herbert em Roland Garros. Veja destaques esportivos na TV desta quinta-feira. E por último, no caderno de cultura, que é o caderno ilustrada da Folha de São Paulo, temos uma matéria dizendo que o escritor queniano, lá do Quênia, o Ngugi Wa Thiong'o, ele foi candidato a levar o prêmio Nobel. Isso, ele morreu ontem aos 87 anos de idade. Ben Lerner analisa em livro porque tanta gente diz odiar poesia a ponto de decretar sua morte. Prestigiado Prêmio São Paulo de Literatura requisita e-book para as inscrições e depois volta atrás. Norma poderia inviabilizar editoras menores. E o que temos, a dica da Folha, o que temos hoje na TV aberta? Tem documentários sobre a atriz Glenn Close. A atriz Glenn Close ficou muito famosa naquele filme Atração Fatal. É muito conhecido esse filme. E também tem uma série com Jéssica Biel. Antes de passar para a colega Sara, para ler as manchetes do jornal O Estado de São Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. A manchete desta quinta-feira do jornal Estado de São Paulo é sobre guerra comercial. Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos barra tarifaço de Trump. Corte deu 10 dias para governo concluir suspensão. O Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos decidiu impedir o presidente Donald Trump de impor algumas de suas tarifas mais altas à China e a outros parceiros comerciais dos Estados Unidos. A decisão se estende às taxas recíprocas, anunciadas em abril. Elas incluem o Brasil e hoje estão suspensas. Após concluir que Trump não pode usar uma lei de 1977 para impor as tarifas, a Corte deu ao Executivo 10 dias para concluir processo burocrático de suspensão. O caso deve chegar à Suprema Corte. Kush Desai, porta-voz da Casa Branca, afirmou que relações comerciais injustas dizimaram comunidades americanas e não cabe a juízes não eleitos decidir como lidar com uma emergência nacional. Na capa do Estado de São Paulo, também nós temos um caso de vandalismo lá em São Paulo. Prédio de Niemeyer, painel de Cavalcante, pichação vergonhosa. Uma obra que está localizada no centro de São Paulo foi depredada por 2 rapazes no final de semana. Painel ornamenta a fachada de edifício do ano de 1955, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Como nós podemos ver aqui o resultado desse vandalismo. Já na editoria internacional sobre o governo Trump, Estados Unidos vetam autoridades estrangeiras cúmplices de censura. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mencionou Europa e América Latina como regiões alvo da medida, sem citar nomes de atingidos. Em 2024, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueou a rede social X, que é o antigo Twitter, de Elon Musk. E sobre a economia, sob pressão, o governo agora fala em alternativas à alta do IOF. Após reunião com líderes dos maiores bancos do país, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que há propostas para o IOF tanto do governo como da Febraban. E 0,88% foi a alta ontem do dólar, que fechou em R$ 5,69. E a bolsa caiu 0,47%. Já aqui no Brasil, a Polícia Federal investiga grupo suspeito de planejar execução de autoridades. 5 foram presos. O grupo se autodenominou C4, que é o Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, de acordo com a Polícia Federal. Já na editoria de Economia e Negócios, a Azul pede recuperação judicial nos Estados Unidos e valor de ações cai. E sobre o ranking de qualidade de vida das 20 melhores cidades, 14 estão no interior de São Paulo, de acordo com a pesquisa. E, por último, nós temos aqui uma seção, uma boa história do estado de São Paulo. Descendentes dão pistas sobre Da Vinci. Cientistas querem usar DNA para entender raiz biológica da criatividade do pintor renascentista. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo desta quinta-feira? No alto da capa do jornal O Globo, Sara e internautas, nós temos uma chamada para a primeira mostra de fotos do fotógrafo Sebastião Salgado. É a primeira mostra póstuma. Sebastião Salgado faleceu semana passada. A mostra é chamada Trabalhadores e está lá na Casa Furjan, no Rio de Janeiro. E como a gente sabe, as fotos todas do Sebastião Salgado são em preto e branco. Tem aqui até uma delas aqui ilustrando essa chamada. A manchete
do jornal Globo de hoje é sobre esse impasse fiscal. Não há alternativa para a alta do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, por hora, diz o ministro Fernando Haddad, sob pressão do Congresso. Diz assim o texto da manchete. Com crescente pressão do Congresso e de senadores e de setores, do Congresso e de setores da economia contra a alta do IOF, o ministro Fernando Haddad afirmou em jantar na noite de ontem com os presidentes da Câmara Federal e do Senado que eventual derrubada da medida do decreto afetará o funcionamento do Estado como um todo. A oposição já apresentou dezenas de propostas de decreto legislativo para derrubar o ato do Executivo, do governo. Deputado Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre não falaram ao fim do encontro, ao fim do jantar ontem à noite, no qual só quem falou foi o Fernando Haddad, que atendeu aos jornalistas que cobriam o encontro, e ele disse no final que houve o compromisso de o governo apresentar medidas estruturantes de médio e longo prazos para a questão fiscal. Mais cedo, o Ministério da Fazenda recebeu de representantes dos bancos sugestões para alterar pontos do pacote de aumento do IOF, porque o IOF atinge os banqueiros, porque são crescimento dos impostos sobre operações financeiras. E as operações financeiras, 90% ou mais de 90% é através de banco. Então vai afetar os bancos. E a pressão é grande, porque os banqueiros é uma classe muito poderosa no país. Polícia Federal prende grupo que oferecia monitoramento de políticos e também fazia monitoramento de integrantes do Poder Judiciário. Operação da Polícia Federal prendeu 5 pessoas, entre eles militares e civis, auto-intituladas. O grupo se chamava Comando de Caça a Comunistas e Criminosos, que vendiam serviço de monitoramento de autoridades. Ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi um dos citados na operação e reagiu, soltou uma nota repudiando esse grupo. Ontem, no Jornal Nacional, mostrou a organização desse grupo paramilitar. E ele foi descoberto por causa de uma investigação de um advogado morto ano passado no Goiás. Aí foram atrás e encontrou esse grupo, que eles tinham lá nas planilhas dele, tinha o nome de Alexandre de Moraes, tinha o nome de outros ministros do STF e tinha o nome também de Rodrigo Pacheco, que na época, Rodrigo Pacheco foi presidente do Senado Federal. Hoje continua como senador por Minas Gerais. Justiça dos Estados Unidos suspende tarifas comerciais do presidente Trump. O governo poderá recorrer da decisão liminar de um tribunal de Nova York, que atendeu a uma ação movida por estados governados por governadores do Partido Democrata. E agora o governo vai recorrer à Suprema Corte dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, ameaça restringir vistos, agora não é de estudantes não,
ameaça restringir vistos de autoridades estrangeiras para entrar nos Estados Unidos. O secretário disse mirar quem censura empresas de tecnologia americanas, que já foram alvo de decisões aqui no Brasil do STF por descumprir lei brasileira. O STF já chegou a bloquear o X, o antigo Twitter, do Elon Musk, porque não cumpria as determinações do STF. Numa delas, não disse nem quem era o representante legal da empresa aqui no Brasil. Braço direito. Há 2 dias do fim do prazo, o bilionário Elon Musk deixa o governo Trump. E aqui uma foto de destaque na capa do jornal o Globo. Olha essa multidão, isso aqui é na faixa de Gaza. O pessoal aqui não está morrendo, não é de bala, não é de ataque, não é de fome. A quantidade de gente esperando um prato de comida. Guerra em Gaza chega a 600 dias, com morte de palestinos em busca de comida e protesto em Tel Aviv por reféns. Tel Aviv é em Israel e faixa de Gaza é na Palestina. Diz a legenda desta foto, aliás, dessas fotos. Tumulto, a primeira foto, tumulto durante a invasão de um armazém da ONU em Gaza deixou 4 mortos, isso pisoteado. E aqui na foto da direita, em Tel Aviv, um protesto cobrou a libertação dos reféns, ampliando a pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As operações militares no enclave foram alvos ainda de críticas do chanceler da Alemanha, rompendo longa tradição da Alemanha de evitar se pronunciar sobre atritos públicos no país com Israel. Brasil. O país criou 257 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril, no mês passado. É um número acima do projetado. Estimativas de economistas giravam em torno da criação de 170 mil empregos. Alcançou 257 mil empregos. O salário médio de admissão teve uma leva alta, mostrando que o mercado de trabalho no Brasil está aquecido. O pessoal está contratando mais. A empresa aérea Azul entra com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. O plano de reestruturação da companhia aérea brasileira prevê redução da frota de aviões em 35% e inclui acordos com credores para equacionar a dívida. E esse acordo é para parcelar a dívida e diminuir o preço para conseguir pagar o que deve. Frota de ônibus renovada até 2028. Prefeitura do Rio de Janeiro antecipa processo de licitação e promete 100% de ônibus novos até o ano de 2028. A implantação do JAE, que é um cartão de passagens lá no Rio, chama JAE, é o nome. Novo sistema de bilhetagem deve ser adiada para entrar em vigor. Não está havendo consenso entre prefeitura e empresas e os empresários. E o prefeito Eduardo Paes tem mais um recuo. Depois dele recuar de proibir som nas
barracas de praia do Rio de Janeiro, na orla marítima, e agora ele recuou, ele desiste do limite de 60 km por hora para moto. Ele também tinha feito esse decreto. Moto no Rio de Janeiro só podia andar até com 60 km por hora. Ele também já recuou. Drama na Copa Libertadores, futebol. Flamengo sofre até o fim contra a lanterna do grupo, mas se classifica. O rubro-negro flertou com o vexame até o minuto final da partida, quando Rossi salvou um gol do Desportivo Táchira, mas bateu o time venezuelano no Maracanã por 1-0 em jogo muito tenso e passou para as oitavas de final. E por último, obituário. Marcos Azambuja morre aos 90 anos. Longos serviços prestados à diplomacia brasileira. Um dos principais embaixadores da história do Itamaraty, ele passou por postos marcantes, como as embaixadas da Argentina e da França, e representou o país na ONU e em eventos importantes das últimas décadas. Sara, o que é que nós temos na capa do Correio Brasiliense em Brasília? Bom, Celi, no alto da capa temos aqui sobre economia em relação à gripe aviária. Suspeita de gripe aviária fecha o zoológico de Brasília, um dos pontos turísticos e de lazer mais importantes da capital. O zoológico está temporariamente proibido de receber visitantes. O fechamento dura até que as autoridades descartem a possibilidade de 2 aves terem morrido infectadas pelo vírus H5N1. O alerta foi dado ontem, após a localização das carcaças de um pombo e um irerê, espécie de marreco. Todo o público foi retirado do parque e as amostras das aves recolhidas pela Secretaria de Agricultura do Distrito Federal e enviadas a um laboratório federal. Segundo os técnicos, os bichos não pertencem ao plantel do zoológico. O Brasil registrou 2 focos da gripe aviária neste ano. Um numa granja comercial do Rio Grande do Sul e outro num sítio lá de Minas Gerais. E na editoria internacional, os Estados Unidos vão negar vistos a quem censurar cidadão americano. O secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, anunciou que Washington negará o visto às autoridades estrangeiras que bloquearem publicações de cidadãos dos Estados Unidos nas redes sociais. Medida poderia atingir Alexandre de Moraes, ministro do STF. E em audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o chanceler Mauro Vieira reagiu e alegou que o Brasil não tem parcerias incondicionais. E ainda é chamada de capa sobre política, desagravo a Marina na posse de ministra. Nova chefe do Ministério das Mulheres, Márcia Lopes, assumiu o cargo ontem em evento marcado pelo apoio à ministra Marina Silva, alvo de ataques de senadores em sessão no Congresso. E abre aspas. Estamos estarrecidas. Décadas de luta das mulheres por respeito não podem ser ignoradas. O que vimos com Marina é inadmissível, fecha aspas, disse Márcia, que propôs uma frente para combater a violência de gênero. E ainda na editoria de economia, o governo pode alterar IOF. Pressionado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ouviu queixas do mercado financeiro, que prevê elevação no custo do crédito em até 40%. Já na editoria Brasil, tabela fatal de autoridades. Quadrilha de assassinos oferecia serviços de extermínio de políticos e juízes. Polícia Federal prendeu 5 pessoas. Morte de um ministro de tribunal custava R$250 mil. Suspeita de ataque. Policiais militares interceptaram um ônibus que saiu de Santa Maria e detiveram 23 homens que estariam planejando agredir frequentadores do restaurante comunitário do Gama. Eles foram levados à 20ª DP, que está localizado lá em Gama, no Distrito Federal.
Já na seção Direito e Justiça, temos 3 destaques. Primeiro é sobre o alerta de golpes. Com acesso a processos, criminosos se passam por advogados para enganar vítimas com a promessa de receber as ações. Também temos aqui uma homenagem. Distritais celebram o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca. E na seção Data Vênia, escolhido por Lula, Carlos Augusto Brandão deve ficar em turma de Direito Penal do STJ. E sobre o tempo, frio intenso, temperatura vai cair ainda mais. Em xenofobia, o volante Bobadilha é intimado a depor. Também temos aqui um destaque sobre sem impostos. Ao CB.poder, o presidente da CNDL, José César da Costa, falou sobre o dia livre de impostos e criticou também o aumento do IOF. E por último, temos aqui no Caderno de Cidades, Remédio para a Alma. O projeto Teatro Sara apresentou o show da cantora Leila Pinheiro, que encantou os pacientes do hospital no dia do aniversário da presidente da Rede Sara, Lúcia Braga. A artista reuniu canções com mensagens de amor, alegria, fé e esperança. Agora o Oceli com os destaques da capa do jornal cearense O Povo. Jornal O Povo, Sara, traz como manchete, nesta quinta-feira, dia 29, 9,2 mil novas vagas de trabalho. Ceará tem melhor saldo de empregos do ano no mês de abril. Resultado vem de 56.152 admissões e 46.931 desligamentos nesse período de um mês, abril, e após uma perda de 2.462 empregos formais no mês anterior de março. Fortaleza, a capital, foi a 6ª cidade que mais contratou no país inteiro. Estas 2 fotos é para ilustrar uma matéria no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura, e a outra na editoria de cidades. A primeira é dizendo que a Orquestra Contemporânea Brasileira e o grupo, a banda Dona Zefinha, que é cearense, realizam um concerto especial, apresentação única, vai ser domingo à noite, lá no Teatro José de Alencar, unindo música e teatro. Na área de cidades, a primeira sala Google indígena do Brasil é inaugurada numa escola Pitaguari, lá no município aqui de Maracanaú, que fica vizinho a Fortaleza. E lá tem a aldeia dos índios Pitaguari. Esta outra foto é para uma praça que tem aqui na Orla Marítima de Fortaleza, para quem não é daqui, que fica ali na volta da Jurema. É o Jardim Japonês. É uma praça, uma pequena praça, pois o equipamento localizado na beira-mar apresenta falta de manutenção. A Secretaria Regional 2, que é responsável pela área, diz que está ciente da situação e que fará uma avaliação do local. Ainda vai fazer uma avaliação. Na política, a chamada Lula autoriza a obra no eixo do canal da transposição do Rio São Francisco, que vai atender o Ceará. Isso foi ontem, numa cerimônia lá na cidade de Salgueiro, Pernambuco. A reportagem de hoje do Jornal O Povo é sobre vendas de imóveis no Ceará, que sobem 13%. E o setor projeta novo recorde. Outra matéria na área de cidades. Professores de Fortaleza terão 1.000 vagas de bolsas de pós-graduação. E por último, na área de esportes, o Fortaleza encara
hoje um jogo decisivo contra o Racing da Argentina, vai ser lá na Argentina. Aí o jogo vai ser 9h30 da noite pela Copa Libertadores. Se o Fortaleza empatar, ele passa à frente. Se perder, vai depender de outros resultados. Sara, o que é que nós temos de novidade na capa do jornal Valor Econômico? No alto da capa do Valor Econômico desta quinta-feira, temos 3 chamadas. A primeira é sobre a indústria automobilística. Stellantis anuncia Antônio Filosa como seu próximo CEO a partir do dia 23 de junho. Também temos aqui um destaque para a Argentina. O país emite $1 bilhão $1 bilhão em bônus denominados em pesos, com vencimento em 2030 e pagando juro nominal de 29,5%. Também temos a chamada sobre meio ambiente. Ministra Marina Silva aponta os riscos do projeto do novo marco do licenciamento ambiental. E a manchete de hoje vai tratar sobre finanças. Após reunião com bancos, Fazenda admite discutir alternativas a alguns pontos do IOF. Alta do imposto tem resistência do setor financeiro, varejo e oposição no Congresso. O governo resgatará R$1,4 bilhão de fundos para compensar a perda de receita. Após reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes dos principais bancos privados e da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, o governo sinalizou que aceita discutir pontos isolados do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, anunciado na semana passada. E o setor financeiro e o produtivo, em especial o varejo, tem reagido à medida, que deve encarecer o crédito e pode desestabilizar cadeias de fornecimento. Sem acordo, há risco de judicialização. E o próximo destaque da capa de hoje: Estados Unidos adotam sanções que podem atingir o STF. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou ontem restrições para concessão de vistos a autoridades estrangeiras que tomam ações flagrantes de censura contra cidadãos e empresas de tecnologia do país. A avaliação é que a medida pode atingir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem desafiado as plataformas ao determinar a exclusão de conteúdos e a suspensão de perfis que espalham desinformações e atacam as instituições, tendo inclusive bloqueado a rede X, o antigo Twitter, no país temporariamente no ano passado. E ao se manifestar sobre o assunto, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o interesse nacional está sempre em primeiro lugar e que o Brasil não tem parcerias incondicionais, sinalizando que, em caso de sanções, o governo brasileiro poderá reagir. E ainda falando sobre os Estados Unidos, o Elon Musk anuncia sua saída do governo Trump. O Elon Musk anunciou ontem que vai deixar o seu cargo no governo de Donald Trump após liderar esforços caóticos para reduzir e reformar a burocracia federal. Em sua rede social X, o bilionário agradeceu ao presidente pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários e disse que a missão do seu Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo. A saída do empresário ocorre um dia depois de ele criticar a proposta de orçamento do governo em entrevista à CBS, dizendo-se inclusive decepcionado com o que o presidente chama de seu grande e belo projeto de lei. Elon Musk classificou a proposta como um enorme pacote de gastos, que aumenta o déficit e acaba com os esforços do DOGE em cortar as despesas. E o próximo destaque: os fundos globais de Venture Capital, que é o capital de risco que investe em startups, tiveram primeiro trimestre e a pior captação para o período desde 2017. Segundo o levantamento da KPMG, o Brasil soube aproveitar a seletividade dos investidores e teve desempenho melhor que o de outros países, especialmente México e Canadá, diz Carolina de Oliveira, que está na imagem em destaque. Ela é sócia da
KPMG e líder de Private Enterprise na América do Sul. E o país atraiu 435 milhões de dólares em 80 operações. Gasto tributário supera previsões feitas pela Receita Federal. E por último, Azul poderá ter aporte de aéreas americanas. Com a recuperação judicial nos Estados Unidos, a Azul busca reestruturar dívidas de 35 bilhões de reais. Edson, a coluna do Estadão de hoje traz como nota principal uma ala do STF, do Supremo Tribunal Federal, acende alerta para a sanção prometida a Alexandre de Moraes, mas aposta em moderados do governo Trump. Uma ala do STF, diz o texto, acendeu alerta para possíveis sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, após anúncio da Casa Branca de que restringirá visto para autoridades estrangeiras cúmplices na censura, mas essa ala ainda aposta que integrantes moderados do governo Trump evitarão confronto direto com o Brasil. Um magistrado da corte, um ministro da corte, que não quis se identificar, afirmou à coluna do Estadão que é preciso esperar o desenrolar dos fatos e que, se houver algum ato concreto, veremos a reação. Fecha aspas. A avaliação é de que há uma pressão dessas empresas chamadas Big Techs por sanções, por impor penalidades a Alexandre de Moraes, devido ao embate que o ministro está tendo com o bilionário Elon Musk, que está deixando o governo do presidente Trump depois de tentar enxugar a máquina administrativa dos Estados Unidos. Por outro lado, há esperança de que parte do governo americano atue para esfriar o conflito, ao levar em conta a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e o papel do Brasil aqui na América Latina. Continua a nota. Ministros do Supremo descartam qualquer mudança no curso do inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele que é do Partido Liberal de São Paulo, após esse anúncio da Casa Branca. Relatada por Moraes, a investigação manterá o ritmo até se Eduardo Bolsonaro não quiser prestar esclarecimentos ao tribunal. Isso porque o depoimento dele não é obrigatório nessa fase do processo investigatório. Apesar de críticas externas de fragilidade jurídica do processo, a avaliação é que a abertura do inquérito contra Eduardo, a pedido da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, foi fruto da pressão da Corte para que o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, não repetisse a omissão da gestão anterior na PGR, que era chefiada na época por Augusto Aras. Segundo esses interlocutores do STF, a Procuradoria-Geral da República, na época de Augusto Aras, não tomou providências contra diversas ameaças públicas do então presidente Jair Bolsonaro, ao processo eleitoral, às urnas eletrônicas, dizendo que a vacina não valia nada, e o país sofreu uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Augusto Aras ficou até conhecido como o
o engavetador-geral da República. Ele pegava os processos e engavetava. Outra nota da coluna do Estadão. Apesar de o presidente Lula ter afagado a ministra Marina Silva, após ela ter sido ofendida no Senado, a postura do petista em relação à ministra do Meio Ambiente tem sido de abandono. Ela, Marina Silva, coleciona pelo menos 6 grandes derrotas no governo, muitas articuladas com aval do próprio Planalto. Em 2023, por exemplo, o governo não atuou para impedir que o Ministério perdesse o controle do Cadastro Rural Ambiental, tampouco fez esforço para evitar a derrubada do veto de Lula ao marco temporal para demarcar terras indígenas. Marina também perdeu o embate na questão da margem equatorial, com direito a críticas públicas de Lula sobre a demora do IBAMA, que é um órgão subordinado à pasta da Marina, em liberar a exploração do petróleo e na nova lei de licenciamento ambiental. Além disso, ela não conseguiu criar a chamada autoridade climática e nem ocupar a presidência da Conferência Mundial do Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Outro assunto abordado aqui na coluna do Estadão. O presidente da Câmara, o deputado federal Hugo Mota, ele que é aqui da Paraíba, havia prometido urgência para votar as mudanças no licenciamento ambiental já aprovado no Senado. Mas, depois do episódio com Marina no Senado, aquele bate-boca, ele tem sido instado a desacelerar o processo. Semana que vem, o Congresso estará esvaziado em razão da reunião dos BRICS, que é a reunião dos países ricos do mundo. E o Banco BRICS é presidido pela ex-presidente do Brasil, que faz desde o ano passado, e ela foi até reeleita para presidir o BRICS. A reunião de Hugo Mota com o Colégio de Líderes para fazer a pauta da próxima semana será hoje. E segundo a coluna, essa reunião deve ser tensa. Deputados estão irritados com o que consideram chantagem. Como antecipou a coluna, o Planalto ameaça contingenciar o dinheiro das emendas parlamentares se a alta do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, for derrubada. O decreto for derrubado. E há votos para derrotar o governo. A oposição tem votos para derrotar este decreto. Agora vamos para a página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo desta quinta-feira. O primeiro editorial, a pergunta: é isto o Senado? Ao tentar humilhar Marina Silva, senadores revelam incivilidade e desconhecimento diante de uma ministra altiva e preparada para enfrentá-los, mesmo sem o apoio do governo Lula da Silva. Segundo editorial, Putin, presidente da Rússia, cada vez mais à vontade. Diante da pusilânime hesitação americana,
O autocrata russo intensifica a ofensiva contra a Ucrânia, que se defende sozinha de um inimigo que não tem nenhum incentivo para negociar. Agora vamos para as páginas de política do Estadão. Primeira matéria, diplomacia. Estados Unidos negarão visto para a entrada nos Estados Unidos a autoridades cúmplices de censura a americanos. Decisão anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio não cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou o X, o antigo Twitter, no Brasil no ano passado, e aliado de Trump, provoca, o secretário Marco Rubio provoca o ministro Alexandre de Moraes. E nós vimos agora na coluna do Estadão, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, que uma ala de ministros do STF não está acreditando muito nessa história, por causa do histórico do vai e vem, né, dos recuos próprios do presidente Trump. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz o que disse. Oposição aciona Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, para criar comissão. E essa comissão para quê? É para regulamentar as redes sociais, o funcionamento das redes sociais no Brasil. Deputados reagem à pressão do governo e avaliam que iniciativa pode frear julgamento no STF sobre o marco civil da internet. Parlamentares, aqui na foto, parlamentares reunidos com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O colegiado quer debate amplo. Bancada de oposição ao governo divulga nota, divulgada após a reunião publicada após reunião com o Hugo Mota. Um trecho dessa nota desses deputados de oposição. Diz assim: existe a preocupação com a possibilidade de o judiciário impor de forma unilateral restrições severas à liberdade digital no Brasil. Esse pessoal aqui de oposição que é vezeiro em publicar fake news nas redes sociais. Operação Cisâmenes. Polícia Federal investiga grupo suspeito de planejar execução, de planejar a morte de autoridades, de planejar monitoramento e mortes. E a gente viu aqui a colega Sara dizendo, lendo o Correio Brasiliense, que eles cobravam, tinha uma tabela para matar um ministro do STF, era R$250 mil. Para matar um senador, 150 mil, e deputado era só 100 mil. A apuração sobre morte de advogados lá no Goiás, envolvido em venda de sentenças, levou à descoberta dessa organização. Ontem, 5 foram presos. A Polícia Federal deflagrou ontem nova fase da Operação Cisâmenes, que apura a suspeita de venda de sentenças judiciais e prendeu 5 investigados por envolvimento no assassinato do advogado Roberto Zampieri, apontado como lobista dos tribunais. Segundo a PF, a partir do homicídio ocorrido em dezembro de 2023 em Cuiabá, foi descoberto um grupo que seria especializado em espionagem e execução de autoridades.
Uma lista com nomes de parlamentares e de ministros do Supremo Tribunal Federal foi encontrada com investigados por ligação com o suposto grupo de extermínio autodenominado C4, Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos. Por isso que é C4, ó. CCC, Comando de Caça a Comunistas Corruptos e Criminosos. De acordo com a PF, na lista constariam nomes como o do ex-presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD de Minas Gerais. Tinha o nome também dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Pacheco soltou ontem uma nota no Facebook dele, nas redes sociais, cobrou a apuração do caso e repudiou. Ainda de acordo com a PF, o grupo tinha uma tabela de preço para matar a autoridade. Os valores chegariam a 250 mil, num caso, se fosse senador, 150 mil, não, no caso de senador, esse 250 mil era o caso de ministro. No caso de senadores, 150 mil e de deputados, 100 mil. As informações constam de anotações encontradas com investigados. A PF apura agora se houve de fato alguma articulação de atentado. Caso sério. Como se o país fosse terra sem leis. Essa frase é do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que publicou ontem uma nota repudiando esse tipo de atitude no Brasil, esse tipo de organização criminosa. Ainda na área de política, testemunha diz que errou ao usar redes sociais para criticar o presidente Lula. Ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, convocado pela defesa de Anderson Torres, ao depor ontem, alega ter se arrependido de publicações contra o presidente Lula e contra o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. E essa testemunha é esse senhor aqui, de terno preto, ao lado do Anderson Torres, o chefe dele na época. Ele é o Ramírez Lorenzo, pois ele foi indicado como testemunha de defesa do Anderson Torres e ao depor ontem disse que estava arrependido. E ele não é mais nenhum jovenzinho não, está aqui ele com a cabeça branca, já é um senhor de idade, né? E disse que fez besteira, está pedindo desculpas. Luto na diplomacia, diplomata Marcos Azambuja morre aos 90 anos. Agora nas páginas internacionais do Estadão, rivalidade histórica para aceitar trégua, o presidente da Rússia, Putin, exige que a OTAN fique distante da fronteira russa. Em memorando, o presidente da Rússia pede ainda suspensão de sanções dos países do Ocidente e diz estar pronto para novas negociações para encerrar a guerra com a Ucrânia. Ucrânia e Alemanha produzirão mísseis de longo alcance em parceria. Isso está ocorrendo depois que a Alemanha viu que os Estados Unidos não são mais parceiros da Alemanha. E a Alemanha, não só a Alemanha, como os países da
União Europeia estão se armando para uma possível guerra mundial. E agora a Alemanha já começou a produzir mísseis em parceria com a Ucrânia, também se armando. A Alemanha se armando para um possível conflito. Elon Musk, antes do Elon Musk, tem uma matéria sobre essa foto triste, essa crise humanitária que está lá havendo em faixa de Gaza. Tumulto na entrega de comida na faixa de Gaza deixa 4 mortos. 2 teriam morrido esmagados pela multidão e outros 2 por disparo de arma de fogo para conter o tumulto. Israel afirma ter dado apenas tiros de advertência. Isso os soldados de Israel. Tiro de advertência, mas não foi para o alto não, foi mirando a multidão. E esses tiros mataram 2. E aqui a foto. Multidão invade armazém da ONU em busca de comida. Multidão faminta. Boric, que é o presidente do Chile, apresenta projeto para legar o aborto no país. Em Portugal, a extrema-direita vira maior partido de oposição. E esse partido lá, o nome é Chega, o partido de extrema-direita lá em Portugal. Sim, agora é sobre o Elon Musk. Ele confirmou ontem a saída do governo após criticar projeto de lei de gastos. Seu papel no governo de Donald Trump foi pensado para ser temporário, mas autoridades muitas vezes foram vagas sobre a data exata dele sair. E o papel dele foi cortar gastos, enxugar a máquina o quanto pôde para sobrar dinheiro para a gestão de Donald Trump. Estados Unidos revogarão visto de estudantes chineses. O secretário de Estado do ISEA, o Marco Rubio, anunciou ontem que revogará os vistos de muitos estudantes chineses, incluindo aqueles com conexões com o Partido Comunista ou estudam em áreas críticas. A China é o segundo país com o maior número de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Só perde para a Índia. O maior número de estudantes estrangeiros nos Estados Unidos é da Índia. Agora para a editoria de Metrópole, do Estadão. São Paulo lidera em ranking de qualidade de vida dos municípios. Das 20 cidades mais bem colocadas no país em qualidade de vida, 14 são do interior de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. E somente 3 no Brasil são capitais. As capitais com maior qualidade de vida. Primeiro, Curitiba, no Paraná. Depois, Brasília, Distrito Federal. E depois, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Aqui tem o mapeamento trazido pelo Estadão. Os 20 municípios com as melhores pontuações. Aí nós temos aqui Gavião Peixoto em São Paulo, Gabriel Monteiro, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Águas de São Pedro, também São Paulo, Cândido Rodrigues, São Paulo, Presidente Lucena, Rio Grande do Sul, Luzerna, Santa Catarina, Pompeia, São Paulo, Nova Lima, Minas Gerais, Itupeva, São Paulo, Curitiba, Paraná,
Araraquara, São Paulo, Campo Grande, Minas Gerais, Barra Bonita, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Jaguariúna, São Paulo, Adamantina, São Paulo, Votuporanga, São Paulo, Brasília, Distrito Federal e Louveira, São Paulo. E os 20 piores em pontuação, em qualidade de vida? Aí, em ordem crescente, temos Iuramutã, Roraima, Jacarecanga, Pará, Amaragi, Roraima, Banache, Pará, Alto Alegre, Roraima, Trairão, Pará, Pacajá, Pará, Portel, Pará, São Félix do Xingu, Pará, Anapu, Pará, Cumaru do Norte, Pará, Japorã, Mato Grosso do Sul, Uruará, Pará, Santa Rosa do Purus, Acre, Feijó, Acre, Santana do Araguaia, Pará, São João do Araguaia, Pará, Marajá do Sena, Maranhão, Peritoró, Maranhão e Santa Maria das Barreiras, Pará. Todos aqui na região norte. Os 20 piores municípios com as piores pontuações em qualidade de vida. Aqui, então, as duas listas feitas, mostradas aqui pelo jornal O Estado de São Paulo. Um painel, uma obra de arte de Cavalcante, famoso de Cavalcante, em prédio de Oscar Niemeyer, é pichado em São Paulo. Câmeras flagraram 2 rapazes vandalizando a obra de arte durante aquele show no final de semana chamado Virada Cultural. Em 27 anos, o painel foi alvo de 10 pichações, diz o zelador do prédio. E esse painel é motivo até de visitação, principalmente para os alunos de pintura e arquitetura lá em São Paulo. A ONU prevê aquecimento global sem precedentes. Rajadas de vento derrubam árvores e ferem 2 em São Paulo. A auditoria faz TCM, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Lá em São Paulo tem 2 tribunais. Tem o Tribunal de Contas do Estado, que julga, que analisa as contas do Estado e dos municípios, e tem um só para o município de São Paulo, que é o Tribunal de Contas do município de São Paulo, que ontem suspendeu uma licitação daquela obra que a gente estava aqui até anunciando. É uma obra de revitalização do Parque Dom Pedro II. Relatório vê série de falhas, incluindo desvio de finalidade, ausência de prazos e projeções de receitas otimistas em excesso. Uma dor de cabeça aí para o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Prefeitura de São Paulo insiste em projeto de parque em terreno do Jockey e cogita até manter as competições de turf. Agências de intercâmbio orientam a excluir posters políticos de rede social. As agências de intercâmbio que facilitam, que ajudam estudantes a conseguir visto nos Estados Unidos. Excluam todos os posters políticos, porque isso pode prejudicar na hora de pedir visto. Visto e viagens para os Estados Unidos. Se criticar, pode ser que o visto não seja aprovado. É o que orienta as agências de intercâmbio. Editoria de Esportes.
Bobadilla é intimado a depor, isso é o jogador. Xenofobia, jogador Bobadilla é intimado a depor e pode ser suspenso por até 4 meses de jogar. Volante paraguaio do São Paulo, do time do São Paulo, terá de ir amanhã, sexta-feira, a uma delegacia, vai depor no caso que apura a ofensa contra o venezuelano Navarro. Ele disse que, no jogo, ele disse que o Navarro era um morto à fome, estava passando fome. Ele chorou lá na hora, o Navarro chorou em campo, e o regulamento da Conmebol, que é a entidade que organiza os jogos, prevê uma punição esportiva ao atleta. Copa Libertadores. Jogador Estevão abre o caminho para a goleada e campanha perfeita do Palmeiras. Foi de 6-0. Em seu último jogo no Allianz Parque, o garoto faz o primeiro gol nos 6-0 sobre o Sporting Cristal. O time venceu os 6 jogos da fase final, o Palmeiras. A primeira manchete do caderno de economia diz assim: sob pressão, o governo agora admite alternativas ao aumento do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras. Após reunião com o presidente dos maiores bancos do país, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, reunião com o número 2 da Fazenda, do Ministério da Fazenda, afirma ser natural discutir itens isolados de mudanças na tributação. A pressão dos bancos sobre o aumento de impostos do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, é grande. E o governo, a pressão vem de todos os lados, vem dos banqueiros, vem do Congresso Nacional, para que o governo desista de aumentar o IOF. E o aumento feito foi por decreto. E ele fez por decreto porque sabia, se mandasse como um projeto de lei, o Congresso não ia aprovar. Porque os bancos são os maiores financiadores das campanhas eleitorais dos deputados e senadores. Como é que ele vai ir contra quem financia a campanha? Com esta matéria, eu encerro aqui a leitura das páginas internas do Estadão. E antes de chamar a colega Sara para ler as matérias internas do jornal o Globo, vamos fazer um pequeno intervalo? A preocupação da equipe da TV da Transparência é deixar todos os seus internautas muito bem informados. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Na TV da Transparência, de segunda a sexta-feira, acompanhe as entrevistas de Edson Silva sobre temas importantes do nosso dia a dia. Agora, nas páginas internas do jornal O Globo desta quinta-feira, temos aqui os seguintes textos de opinião. Agressão à Marina promove agenda da devastação. Debate sobre impacto ambiental deve ser feito com argumentos técnicos. Ofensas à ministra são inaceitáveis. E o segundo texto, pressão contra ampliação dos poderes da Polícia Federal favorece o crime organizado. Ao resistir a dispositivo da PEC da segurança, policiais civis querem preservar a situação que não funciona. Já nas páginas internas de política, a primeira matéria é sobre o caça a comunistas.
Grupo envolvido em assassinato tinha preço para monitorar parlamentares e ministros. A Polícia Federal prendeu ontem 5 pessoas suspeitas de fazer parte de um grupo que monitorava autoridades como deputados, senadores e ministros de cortes superiores. A organização denominada Comando C4 foi alvo de uma operação que mirou mandantes e eventuais coautores do assassinato de um advogado em Cuiabá em dezembro do ano de 2023. O crime que teria sido encomendado ao grupo foi peça-chave da investigação que identificou um suposto esquema de corrupção no judiciário, com vendas de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e depois no Superior Tribunal de Justiça. E entre os documentos apreendidos durante a apuração está uma tabela em nome do Comando C4, referência a comando de caça a comunistas, corruptos e criminosos. E esse grupo era formado por militares da ativa e reserva e civis, de acordo com os investigadores. E nesse documento são estipulados preços para monitoramento de autoridades. O serviço para senadores, por exemplo, como nos informa aqui, custaria R$ 150 mil e ministros do Poder Judiciário teriam um custo de R$ 250 mil. O nome do senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, é citado nas anotações encontradas. E aqui o Jornal Globo nos traz aqui este destaque explicando como que funcionava. Entre os documentos apreendidos pela Polícia Federal está uma tabela em nome de uma organização chamada Comando C4. E as atividades incluíam o uso de armamento pesado, como fuzis em Minas, além também de preços para outros trabalhos avulsos. E o planejamento também previa a locação de imóveis e até mesmo a utilização de garotas e garotos de programa como iscas e materiais de disfarce. E no documento são estipulados preços para o monitoramento de autoridades, que inclui senadores e ministros do Judiciário. E nesse próximo destaque, temos aqui os personagens dessa investigação. Temos o Roberto Zampieri, Aníbal Moreno Laurindo, Etevaldo Luiz Cassadini e também outros alvos, como Antônio Gomes da Silva, Edilerson Barbosa e Gilberto Lousada da Silva. E antes de entrar na mira das autoridades, Cassadini mantinha um canal no YouTube chamado Frente Ampla Patriótica. Segundo um processo que tramitava na Justiça Militar, os vídeos postados por ele disseminavam ideias golpistas que ofendiam e difamavam as Forças Armadas. E a próxima matéria ainda é sobre este mesmo assunto. Possível alvo, Pacheco diz que a ação ameaça a democracia. O nome do ex-presidente do Senado foi encontrado nas anotações do grupo. E em nota, o Rodrigo Pacheco classificou a descoberta como um fato estarrecedor trazido à luz. E a deputada federal Talíria Petroni, do Partido PSOL do Rio de Janeiro, anunciou que vai pedir à Câmara a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a atuação de grupos de orientação nazifascista em território nacional. E Petroni ressaltou preocupação com as suspeitas da existência de redes de financiamento e apoio político a tais grupos, o que representa grave ameaça à democracia, à segurança pública e aos direitos humanos no Brasil. E ainda no caderno de política, após recado a Alexandre de Moraes, Estados Unidos miram vistos de autoridades. Secretário de Estado ameaça quem, na visão da gestão Trump, censura empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E nessa imagem, a legenda nos informa sobre ofensiva. Rubio disse que autoridades estrangeiras agiram contra a liberdade de expressão dos americanos. Além de Marina, BR-319 gerou embates em gestões anteriores. Obras de pavimentação na rodovia que liga Manaus a Porto Velho motivaram bate-boca entre ministra e senadores. Ambientalistas alertam para desmatamento. E a próxima matéria, Senado susta decreto sobre demarcação de terra indígena. Em nova derrota do governo, medidas assinadas por Lula suspensas incluem áreas em Santa Catarina. Texto segue agora para a Câmara.
E aqui nós também temos uma fala polêmica de Lula. Segundo ele, Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu traria. Em meio à queda de popularidade, o presidente deu a declaração e inauguração de obra da transposição de São Francisco, lá na Paraíba. E por último, novo Código Eleitoral reduz quarentena de militares e proíbe torneio de cortes. Texto apresentado também inclui magistrados e redução passa de 4 para 2 anos. E aqui nesta imagem temos a seguinte legenda, cronograma. Marcelo Castro na reunião da CCJ sobre Código Eleitoral. Proposta precisa ser aprovada e sancionada até outubro para valer no ano de 2026. E esses foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los também para que vocês acompanhem a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima.